1, 2, 3, 4! E aí, gurizada, tudo beleza? Eu estive pensando em fazer algo um pouco diferente, tendo em vista que no YouTube nós temos vários vídeos bons, mas um tanto quanto longos. O que eu pensei? Vou fazer um negócio chamado Drops de Filosofia. O que seriam esses Drops de Filosofia? Seriam, então, pequenas aulas, pequenos comentários, pequenas introduções àquilo que a gente já está trabalhando, porém com vídeos de 2, 3 minutos no máximo. Nós já trabalhamos em sala de aula qual o conceito de filosofia, quais suas características, não esquece, filosofia ela é radical, ela é rigorosa, ela é de conjunto, mas também já introduzi com vocês rapidamente como é que se deu a passagem do mito ao logos. O que seria o mito ao logos? Como é que se deu a passagem dos elementos mítico-religiosos até a razão? O que seria a razão? Seria exatamente um elemento que romperia com aquelas concepções um tanto quanto religiosas, explicações um tanto quanto simples ou simplórias, para uma explicação agora um tanto quanto melhorada, uma explicação um tanto quanto mais racional. Por exemplo, suponhamos que na Grécia Antiga nós tivéssemos que responder coisas do tipo, por que chove? Porque faz sol ou faz calor, ou porque tem o sol? Por que nós temos a natureza, as plantas? Por que faz o frio? Essas explicações na Grécia Antiga, isso aí a gente tem que entender que em torno de 700 a 600 anos antes de Cristo, essas explicações elas se dariam de forma mitológica. Os deuses, as divindades, do tipo, por que está chovendo? Com certeza está acontecendo alguma guerra, algum conflito no Olimpo, e essa chuva seria um resquício ou seria um respingo daquilo que estaria acontecendo lá, talvez. Mas as explicações para esses elementos do cotidiano, para essas coisas do dia a dia, elas necessitavam, para alguns, de explicações mais criteriosas. E essas explicações criteriosas, muitos desses pensadores, ou alguns desses, foram buscar aonde? No uso da razão. Mas principalmente aonde? Nos elementos da natureza e não mais nas divindades. O que a gente tem que ter presente é o seguinte, a geografia da Grécia era composta por terrenos muito montanhosos. Pedra, rocha. Todavia, eles tinham ótimos portos naturais. Os gregos, então, se aproveitaram disso e eram grandes comerciantes. E por eles serem grandes comerciantes, o que eles fizeram? Acabaram tendo contato com outros povos, outras culturas. E diante deste contato com outras culturas, eles descobriram o quê? Que essas explicações que para eles eram tanto quanto mitológicas, para outras civilizações, era diferente. Não era bem assim. E este não era bem assim fez com que eles começassem a questionar aquelas verdades que eram transmitidas pelo mito, pela tradição, por aqueles que interpretavam, e aqui abro um parênteses, quem foi que disse que a interpretação daquele que explicava era a verdade? E esse questionamento ficou batendo, ficou batendo, ficou batendo. Aonde? Na consciência, na razão, na tentativa de explicar as coisas além do mito. Então, o que acontece? Nós temos aqui o surgimento daquilo que nós conhecemos como milagre grego. O que é o milagre grego? É exatamente essa passagem do mito até a razão. No próximo encontro, eu vou explicar para vocês quais elementos que constituem exatamente essa passagem do mito à razão, principalmente 3 novos critérios. Critério de natureza, qual o conceito de natureza, qual o novo conceito de verdade e qual o novo conceito de responsabilidade. Então, encerrando, tem que ficar isso bem presente. A passagem do mito à razão, ao logos, não se deu de um salto. Demorou muito tempo. Esse tempo, em torno de 500 anos. Mas a partir do século VI a.C., que este salto ele se consolida, ele se reafirma, principalmente com os filósofos pré-socráticos, ou conhecidos como filósofos da natureza, onde eles buscam todas as explicações nos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Abraço, gurizada. É isso aí. Nos vemos na próxima.